Boa noite a vocês que estão entrando aqui para nossa live aqui de hoje à noite. A Cíntia já está aí também ao vivo, só esperar ela mandar o convitezinho, a solicitação, para que eu possa estar aceitando e a gente está dando início a esse bate-papo muito especial essa noite. Então, vocês que estão chegando aqui na nossa live se sintam abraçados pelo amor de Jesus, pelo Evangelho, e que vocês possam ter essa noite um momento de crescimento espiritual. Só esperar que ela mande a solicitação para que a gente possa estar iniciando o bate-papo dessa noite. Então é um privilégio a nossa série de lives que se inicia hoje. Ela visa basicamente gerarmos a edificação espiritual, gerarmos um conhecimento aprofundado da Escritura. Então nós entendemos que o Senhor está no comando das nossas vidas e que é somente Ele quem coordena a nossa história. Então sintam-se abraçados por cada um de nós. A Cíntia acabou de entrar. Oi, Cíntia, gente! Pastor, privilégio estar por aqui. privilégio. Privilégio meu, minha querida. Deus te abençoe. Uma honra, um prazer tê-la aqui conosco nesse bate-papo. E a gente espera, diante do Senhor, ter um momento de crescimento e de edificação espiritual. Amém? Amém. Obrigada pelo Coisa convite. boa. Prazer falar de um tema tão peculiar, que é tão caro, né, para o Uhum, cristianismo, o papel das mulheres, cristianismo que inaugurou esse protagonismo feminino. E uhum. eu fico muito feliz de estar falando em um momento como esse, em casa, né? Todos estão, né, mais guardados em casa nesse período. E é muito bom estar com vocês aqui. Prazer. Amém. Olha, a Kênia, a doutora Kênia entrando. Alegria, Kênia, ter você por aqui. Enfim, amados, muito bom mesmo, pastor. Obrigado pelo convite. De nada, Cintia. Eu é que agradeço. E é uma honra a gente poder ter esse tempo para conversar, para tirar essas dúvidas e entender o papel da mulher dentro do cristianismo e a sua relevância dentro da sociedade contemporânea. Mas antes de entrar nisso, queria que a Cíntia falasse um pouquinho dela, da sua carreira enquanto mulher, do seu papel enquanto mãe, de onde mora, falar um pouquinho dela para que aqueles que estão nos assistindo possam se inteirar dessa mulher de Deus que está hoje compartilhando um pouquinho do seu conhecimento conosco. Bom, queridos, eu tenho 33 anos, tenho 3 filhos, né, sou advogada e estudante também de psicologia, né? Tenho trabalhado nos últimos anos em prol da defesa das crianças, né, contra o aborto. Ultimamente presidi a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, o AB Piauí, mas tive que me ausentar dessa função tão ímpar, pois eu estou agora residindo de fato e de direito em Fortaleza, né? Então, preciso estar realmente aqui em Fortaleza, acompanhando meu esposo, né, que veio transferido para Fortaleza, mas eu morei em Teresina desde 1992. Então, eu cresci em Teresina, apesar de ser a minha família de São José do Maranhão, mas eu cresci em Teresina, né? Me formei em Direito em Teresina, fiz especializações e também tive o privilégio de participar de um instituto chamado Instituto de Estudos Independentes, que já fez vários eventos aí no Piauí e que inclusive tem algumas pessoas aqui na live. A professora Cristiane, que é uma excelente professora na UFP, e no INTES, nós desenvolvemos vários projetos, né, congressos que trataram de temas únicos aí no Piauí, como a liberdade religiosa, a educação domiciliar, né, o direito dos pais de ensinar seus filhos em casa. Enfim, né, nós tentamos tratar de temas que muitas vezes estão escondidos, né, não é muito falado, não querem muito tocar em alguns temas, e o INTES teve essa proposta de inaugurar uma discussão no estado do Piauí, né?
Muito bom, muito bom. E a gente está vendo essa perspectiva, nós vamos ver que, na realidade, Cíntia, o cristianismo ele não coloca a mulher num papel subalterno, mas pelo contrário, ele coloca a mulher num papel de protagonismo. Nós vamos ver até mesmo a partir de Jesus e os seus discípulos e as discípulas, que as discípulas é que têm um papel predominante, um papel fundamental e primordial na caminhada de Jesus, de cuidado, de mudança de status, onde o próprio Jesus dá a ela essa perspectiva. Nós vamos ver também lá no princípio da reforma, também algumas mulheres, como a própria esposa de Martinho Lutero, a Catarina Vambora, que ela se coloca também como essa mulher de Deus e outras grandes mulheres ao longo da história. Então, quando nós falamos do papel da mulher numa sociedade em tempos de crise, e partindo da perspectiva cristã, muitas vezes a gente começa a achar que é um papel irrelevante. E a gente acha que não, que a mulher está ali dentro de casa, restrita basicamente aos seus afazeres, o que, para essa sociedade, claro, existe um outro radicalismo, de dizer que isso é uma escravidão. Não, nós entendemos que é um papel fundamental, é o seu papel como mãe, é o seu papel como esposa, como cuidadora do lar. Mas a mulher vai além disso, ela expande. E quando nós percebemos isso, nós vamos avaliando e vendo essa perspectiva ao longo da história da mulher. E eu queria conversar com você, iniciar esse bate-papo, colocando qual é a sua visão básica a partir daquilo que Jesus tratava com as mulheres. Se realmente você concorda, se realmente você vê mesmo esse papel primordial das mulheres, ou se você teria uma outra visão. Olha, pastor, eu fico sempre muito emocionada quando eu vou falar sobre a relação de Jesus com as mulheres, porque em uma época onde o testemunho de uma mulher não servia de nada, né? O grande anúncio da ressurreição, as mulheres foram escolhidas, né? Então, olha, eu fico sempre emocionada quando eu falo, porque é o maior anúncio da história. Ele ressuscitou e as mulheres Amém. estavam lá, né? E ele disse para as mulheres, ou seja, Jesus ele quebrou toda aquela ordem natural, né? Onde os homens naquele momento que poderiam vir a receber essa notícia, né? Porque as leis daquela época ignoravam o testemunho da mulher. Então, Jesus ele não estava na lógica da publicidade. A lógica de Jesus era: eu ressuscitei e as mulheres são importantes, por isso elas sim vão receber esse anúncio, o maior anúncio da história do mundo. As mulheres foram ali escolhidas para receberem. E Jesus, né, essa relação de Jesus com as mulheres é muito intensa. Por isso que eu não consigo nem conceber, pastor, como uma mulher pode encontrar um outro referencial, até teórico, para quem não é cristão, para quem não encontrou-se, né, em alguma religião, encontrar um outro autor, um outro personagem na história que tenha dado maior valor para a mulher do que Jesus, né? Jesus ele andava com as mulheres, Jesus esteve com as mulheres e Jesus anunciou o maior feito da história para as mulheres. E realmente isso é maravilhoso. E não só Jesus, mas lá no Antigo Testamento nós podemos ver a ação de várias mulheres. Esther foi uma grande mulher e que teve uma participação na história, né, de uma forma ímpar, assertiva. Aquela mulher que enfrentou, né, até as leis também naquela época, que ela não poderia se apresentar diante do rei, e aquela mulher muito confiante, ela chega e diz: se perecer, pereci, né? Mas eu vou lá lutar pela liberdade do meu povo, eu vou lutar, né? E não desmerecendo em nenhuma maneira aquelas mulheres que ficam em casa, não. Há mulheres de trabalhos fenomenais que trabalham dentro de casa, né? O corpo de Cristo, ele é multiforme. As mulheres, elas atuam e, independente de onde elas estiverem, né, nos locais delas, locais de fala, locais de trabalho, elas podem testemunhar a Cristo Jesus.
né? Susan Wesley, grande mulher, ela fez um trabalho primoroso dentro da casa dela, né? Inclusive, se você chegar hoje na Inglaterra e for na casa de Susan Wesley, antes de entrar na cidade, tem uma placa: seja bem-vindo ao lar dos Wesleys. Ou seja, dentro de casa, aquela mulher impactou a Inglaterra, impactou o mundo. O movimento de educação domiciliar, o movimento até de alfabetização, né, das crianças, partiu de uma mulher que dentro da sua casa, além de educar os seus filhos, ela educou várias pessoas, né? Ela juntou em sua casa, ela não se preocupou só com seus filhos, apesar de serem muitos, né? Então, as mulheres realmente que têm um chamado, umas mulheres que são sustentadas pelo Espírito Santo de Deus, elas podem fazer muito, mesmo dentro da sua casa, que é o trabalho mais primoroso, né? Que é a célula base da sociedade, a nossa casa, é cuidar dos nossos filhos. Hoje eu vivo uma experiência, né? Que é de ter 3 filhos em idades diferentes e muitas vezes ter que abrir mão, né, de uma carreira, porque eu sei que eles são meus bens mais preciosos. Então, quando eu olho os meus 3 filhos, né, e muitas vezes eu tenho que dispensar algum convite ou um crescimento profissional, eu digo não, mas eu digo não feliz, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor por nós, não só por eles, por nós, porque eu me sinto feliz com o papel de mãe, eu me sinto feliz estando, né, cuidando deles. E nesse momento que nós estamos, né, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, porque ao longo da história, o cristianismo passou por várias crises. Na verdade, eu acredito que não tem nem como falar de uma vida cristã sem crise, porque nós vivemos nesse conflito com esse mundo. A nossa dupla cidadania faz com que nós não tenhamos, nós não vivemos em paz totalmente, porque esse mundo não nos pertence, no sentido de que os valores que estão nesse mundo, eles conflitam com os nossos. A nossa dupla cidadania faz com que eu viva, né, aqui, mas eu sei que eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. O que eu faço aqui tem repercussões no mundo espiritual, e é esse mundo espiritual que a mulher cristã se baseia. Todas as atitudes de uma mulher cristã que vive a fé, né? Não digo uma mulher cristã nominal, uma mulher cristã que vive o cristianismo, ela entende que todas as áreas da vida dela devem apontar para o céu. E eu acho muito interessante, vou até mostrar para vocês aqui um livro que eu gosto muito, pastor. Eu Sim. gosto demais desse livro do Franklin Ferreira, né? Que fala contra a idolatria do Estado. Mas livro excelente. né? Mas eu sou fã. Mas apesar desse livro falar sobre o papel do cristão na política, ele fala de algo no capítulo 1 que eu gosto demais, né? Que é da ação de Esther e de como todo aquele contexto se desenvolveu, né? Da questão da oração, do palácio. Mas existe nesse livro, no primeiro capítulo, uma citação de um autor chamado Samuel Rutherford. E ele diz assim, que eu acho que combina muito com o título, né, do nosso bate-papo. Que ele diz assim: faz parte da sabedoria de nosso Senhor fazer com que a sua igreja esteja sempre por um fio. Ainda assim, o fio não se parte, pois está preso àquele que é a estaca da casa de Davi. Amém? Amém. Linda, né, Amém. Rita? Citação maravilhosa. Então, nós vivemos em crise, né? Nós estamos, às vezes, por um fio, mas nós estamos ali agarrados à estaca de Davi. É o Senhor que nos sustenta, tem sustentado a sua igreja. E durante esse tempo de crise que vivemos atualmente, pastor, o que tem me despertado é porque existe um movimento bem diferente. Olha como Deus trabalha. Nós vivemos uma sociedade onde os valores são líquidos, né? Onde nada mais é estável e as pessoas terceirizam tudo. Só que vem essa pandemia e diz o quê? Todos em casa.
E aquela pessoa que mora em apartamentos minúsculos porque passa o dia na rua, hoje tem que estar em casa. Aquelas pessoas que estudam fora de casa, que a grande maioria, os alunos, né, os universitários, hoje estão em casa. E essa mulher que muitas vezes foi desvalorizada por estar em casa, né, por cuidar dos seus filhos, essa mulher está em vantagem nesse período. Essa mulher prendada, essa mulher que cuida dos seus filhos, ela não está com tanta dificuldade, como pessoas que estão agora mães aprendendo a fazer arroz. Não estou desmerecendo nenhuma carreira, mas digo, tem pessoas que não sabem fazer arroz para os seus filhos, não sabem fazer sopa para o seu bebê, e a sua funcionária não pode vir, e ela vai ter que fazer. Então, nós estamos vivendo em um momento, e eu fico muito feliz, pastor, do Senhor proporcionar esse volta para casa, né? De alguma maneira, independente de informações cruzadas, daquilo que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos nesse mundo caído, nós não podemos confiar, né, nas autoridades, mas existe esse movimento de volta para casa. Em casa é um lugar seguro, o inimigo é externo, em casa você está bem. E nesse movimento há um protagonismo feminino. As mulheres estão ali para cuidar mais dos seus filhos, para fazerem aquilo que as mulheres antigamente faziam facilmente, que era cozinhar, limpar a casa, né? Trabalharem em casa, né? E nós estamos vivendo um momento da história que, com certeza, é extremamente importante para o protagonismo feminino e para uma reforma espiritual das mulheres. Porque nós estamos precisando do Senhor mais do que nunca. E nós, mulheres, nós cristãos, precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Exatamente. Nesse momento de crise, né? O Senhor nos levanta para uma reforma espiritual, para organizar a nossa vida, para tirar aquilo que tem atrapalhado o Senhor crescer em nós, né? Aquilo que tem atrapalhado o Senhor reinar em nossas vidas. Então, esse momento de crise é momento de aprendizado, é momento de colocar os valores em prática, os princípios em práticas, limpar a árvore, tirar aqueles frutos que não estão bons e pedir para o Senhor limpar, frutificar. E uma coisa que eu estava pensando, pastor, olha, o senhor vai me cortando, viu? Porque não, fique tranquila. Se tem algo que vamos seguindo. É aquela questão de chama para andar uma milha, eu mando 2 com certeza. Então é facinho para eu estar conversando demais, pastor. Mas enfim, é muito peculiar o que nós estamos vivendo, né? Durante essa crise, a reforma espiritual é o que tem mais me tocado, pastor. Porque nós, mulheres, nós precisamos, isso é bom que fique bem claro, nós, mulheres, precisamos de outras mulheres. Nós precisamos de modelo de mulheres. Nós precisamos de discipulado de outras mulheres. Apesar do cristianismo, em nenhum momento eu quero deixar feminino, enfim, o texto bíblico é para homem e para mulheres. Mas nós, mulheres, necessitamos desses modelos, dessas influências, né? Então, neste tempo de pandemia, é extremamente importante que as mulheres que estão com essa dificuldade, como eu estava falando, do cuidado com a casa, são mulheres que são dedicadas à vida acadêmica, né? Mulheres que trabalham muito, é o momento da gente se juntar também, né? E você buscar apoio em mulheres que têm mais experiência, tanto para o cuidado da casa, né? Como também para aquelas questões que possam vir a surgir, né? De dúvidas mesmo em relação à sua identidade. Quem é você em Cristo? Para onde você vai? Né? Porque quando você sabe para onde você vai, você sabe quem você é mais fácil para você suportar as dificuldades, as adversidades. E a mulher cristã, ela precisa estar crescendo sempre em graça e em conhecimento. E eu tenho tido esse privilégio, pastor, de estar um período já lendo muita literatura de mulheres, né? Mulheres de fé, mulheres que têm testemunhos
e ministérios frutíferos, né, à luz da palavra de Deus. E eu indico também para as amadas irmãs que estão aqui nos assistindo, a poderem também estar tendo acesso a uma boa literatura, né, uma boa literatura cristã, para que assim também possam aprender nesse período onde muitas estão em casa. E há um sobrecarregamento também para essas mulheres, né? A rotina é pesada. Eu tiro por mim, né? Não é fácil você ter que estudar, cuidar dos filhos, né? Cozinhar, né? Dificuldade para sair de casa nesse período, né? E nesse momento que nós estamos assim tão voltados para o lar, né? Quando a gente pensa que está, né, que está sobrecarregada, o Senhor vem aqui e diz assim, olha, quando você é forte. E assim a gente vai sentindo o quanto Deus tem cuidado, né, de nós. E aquele mesmo Deus que lá atrás, quando ressuscitou, ele escolheu as mulheres, né, para dar essa notícia maravilhosa. Ele tem nos escolhido dia após dia para dizer, eu estou Amém. vivo, eu ressuscitei, Amém. eu sou seu pai. Independente onde você esteja, eu estou aqui com você. E é nesse Deus que eu tenho crido. Amém. É muito importante e eu vou tentar ressaltar alguns pontos que me chamaram bastante atenção na sua fala. Você falou basicamente de retorno ao lar. E olha que interessante. Normalmente, isso é natural, todos nós temos uma rotina, a mulher tem uma rotina, até porque hoje em dia a mulher não está mais apenas reclusa ao seu lar, ela trabalha, ela precisa sustentar, às vezes, na maioria das famílias, a mulher é a provedora, é um contexto social brasileiro atual é este, o homem perdeu ao longo dos tempos esse papel de sacerdote, de provedor único do lar. E feliz aquela mulher que tem o homem como esse provedor, como esse sustentador, para dar a ela esse leque de possibilidades para que ela estude, para que ela cuide dos filhos. Mas dentro desse contexto, quando você fala de retorno ao lar, é interessante que antes dessa pandemia é como se nós estivéssemos retornando ao lar, homens e mulheres, mas ao mesmo tempo não estivéssemos nos nossos lares. Por quê? Porque quando nós chegávamos às nossas casas, basicamente nós estávamos ali atentos ao que a rede social estava colocando, ao que o Netflix estava colocando, algumas coisas assim que a gente considera como superficiais. E hoje eu tenho visto, basicamente no meio da igreja cristã, um retorno à escritura, um retorno à comunhão à mesa. Quantas famílias, quantas mães não tiravam um tempo para sentar na mesa com os seus filhos, com o seu esposo, para olhar olho no olho, para conversar, para perguntar como foi o dia, para saber como tinha sido no trabalho, se tinha sido um dia bom, se tinha sido um dia ruim. E hoje, graças a Deus, eu tenho visto um movimento das mulheres, como você bem colocou, de protagonistas, de estarem chamando à mesa, de estarem aí em várias postagens nas redes sociais, mostrando momentos maravilhosos com as suas filhas, com seus filhos, de leitura da palavra, de oração, de ensinar a sua filha a fazer algo. Acabou de entrar aqui na nossa live uma amada irmã da nossa igreja, que é a Ismaiara. E a Ismaiara, todos os dias, ela inspira as mamães da nossa igreja, colocando a sua filhinha ali, fazendo alguma atividade na cozinha, lendo a Bíblia, orando, passando tempo junto. E eu fico muito feliz porque isso me inspira. Então, quando você traz isso, traz o reflexo daquilo que Jesus sempre quis. A família é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor. E muitas vezes, como você bem colocou, as mulheres, por um bom tempo, estavam, principalmente as mulheres cristãs, buscando um referencial que não era Jesus, buscando um outro referencial e se esquecendo, como você citou na Bíblia, como mulheres como Esther, mulheres como Maria, que se colocaram numa situação de protagonismo, de mudança, de virada de chave, mulheres da reforma.
E hoje nós estamos vendo realmente que Deus está fazendo uma grande obra no meio dessa pandemia, no meio das mulheres, fazendo com que as jovens que são universitárias, que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, possam refletir e ver que Simone de Beauvoir e outras teóricas não têm o referencial, que antes delas a Bíblia já era, antes dela, antes da Bíblia, Deus já era. E ele já tinha preparado uma história maravilhosa. E como você bem falou, mulheres que não sabem, às vezes, sequer fazer um arroz, mulheres que não sabem, às vezes, sequer fazer uma sopa, porque, claro, há uma falha geracional nisso daí, das mães que não ensinaram, que acharam que isso não era importante, mas agora nós estamos vendo uma possibilidade, uma alternativa dessas jovens pensarem, olha, o que tem adiante na minha vida é um casamento. E um casamento nós bem sabemos que não é feito só, como já diziam os antigos, de paixão, de amor, mas ele é feito de responsabilidade. Ele é feito também de uma mulher sábia. E uma mulher sábia não é só aquela que domina a escritura e que a pratica, mas é uma mulher que também é uma boa cuidadora, é uma boa observadora, aquela que sustenta o seu lar de modo coerente. E sustentar de modo coerente é buscar ser mãe naqueles mínimos detalhes que a gente esqueceu. Então, Deus tem honrado e tem chamado realmente as mulheres a um novo tempo. E como você bem colocou, às vezes, entre aquele aspecto, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que, para as mulheres em si ou para os homens, era de muito valor, uma carreira acadêmica é de muito valor. A pessoa que entra num bacharelado, ela sonha já com o mestrado, ela sonha com o doutorado, ela vai sonhar com o pós-doutorado, mas às vezes toda essa carreira acadêmica, ela acaba de alguma forma colocando em xeque aquilo que de mais precioso o Senhor colocou. E aí nós começamos a colocar numa balança. O que de fato é mais precioso, não desmerecendo, não dizendo que não tem o seu peso e que a mulher deve estar dependente do homem e que ela deve estar ali nessa espécie de submissão dos seus sonhos. Mas às vezes a gente está esquecendo daquele que nos chamou, o próprio Senhor, que nos chamou para essa edificação construtiva, sábia e saudável do lar. Então, eu penso basicamente nessa perspectiva, Cíntia. Pastor, são muitos desafios para a mulher, né? Essa sociedade contemporânea, ela colocou ao longo dos anos, né, um peso muito forte. Essa mulher que tem que trabalhar, que tem que ter filhos, né, ou cachorro, né, porque agora sim chama Uhum, também, tem um cachorro é o filho, né. Então, assim, é uma sociedade que vive em constante contrassenso, né. E a mulher, né, pela natureza da mulher, nós somos criadas, né, para vivermos, né, liderando também, mas não só liderando. Né? O peso da liderança para a mulher é muito forte, né? Uma mulher que sustenta hoje a sua casa, né? Uma mulher que tem que cuidar sozinha de tudo e de todos, é uma mulher que no final do dia só a misericórdia do Senhor para sustentar. E nós precisamos uhum, pensar, né, que de que maneira o nosso Deus planejou a vida para a mulher. Essa mulher uhum, precisa olhar para si e entender como meu Criador me planejou. Eu nasci, né, eu nasci para honrá-lo, eu nasci para viver uma vida conforme os valores daquele reino, que não é desse reino, né, é daquele reino, do reino do alto. Então, são valores, né, são ações que essa mulher cristã ela precisa se enxergar e precisa encontrar aquele caminho, o caminho que o Senhor quer para ela. Muitas vezes, essa mulher vai ter, sim, um chamado para uma vida acadêmica. Nós precisamos de mulheres, sim, em todos os espaços. Mas, muitas vezes, a mulher ela tem deixado o seu principal chamado para ir atrás de um sonho, para ir atrás de algo que, na verdade, foi inventado, foi plantado no coração dela. Não nasceu no coração dela, foi plantado.
né? Foi direcionado. Muitas vezes a mulher hoje, ela se sente sobrecarregada porque ela quer segurar o mundo com as mãos. Ela quer ter rendimento em tudo. E na hora da balança, né, na hora que ela tem que pesar aquilo que lhe traz felicidade, ela vai encontrar no lar. Muitas vezes, pastor, eu tenho lido biografia de mulheres bem-sucedidas que dizem que a melhor parte do dia é quando chegam em casa e podem cozinhar para os seus filhos. Olha que contrassenso. Uma sociedade que diz que você tem que ser espetacular em tudo e que tem que terceirizar os filhos, né? E que você pode morar num apartamento bem pequenininho porque você vai passar o dia mesmo na rua. Essa é a realidade, né? A cada dia os lugares estão menores de morada e isso dificulta muito o relacionamento dentro de casa, se o ambiente é muito pequeno, né? Infelizmente, nós vivemos em um país, né, onde muitas pessoas moram em locais pequenos, né, em locais insalubres, porque não têm realmente condições econômicas. Mas outros compram realmente apartamentos, casas muito pequenas, porque não tem interesse no lar. O interesse é fora. Então, não importa se o apartamento é pequeno, mas se ele tem uma área de lazer boa, está ótima, né? Não importa se o apartamento é pequenininho, se for do lado do meu trabalho, tá maravilhoso. Uhum. Então, as coisas estão Exatamente. mudando, né? As coisas mudaram de uma maneira que agora, quando vem uma pandemia como essa, as pessoas olham e dizem, como é que eu moro num lugar tão pequeno? Como é que eu posso me programar? Como é que eu posso viver aqui em 60 metros, 5 pessoas dentro de casa, né? Então, tem acontecido assim um movimento, né? Eu tenho muitos amigos, né, que trocam, a gente acaba trocando pensamentos, né? Muitas pessoas estão realmente nesse sentido dessa reforma. Onde foi que eu errei? Onde é que o meu olhar estava, né? E foi obrigado a acontecer uma pandemia para eu estar na minha casa, né? E eu poder enxergar a minha casa e saber que essa casa não comporta a minha família. Não comporta não porque eu não possa, não me comporta porque eu me programei com os valores desse mundo, né? Que era para passar Uhum. o dia fora e em casa só para dormir. E essa pandemia realmente, como o senhor falou, tem feito com que essas mulheres cristãs venham a ter esse protagonismo dentro de casa, né? E eu acredito que no início desse isolamento, sempre tem aquela primeira dificuldade. Mas com o passar dos dias, as coisas vão tomando um ritmo e a mulher ela vai encontrando a maneira de atuar. Até porque, pastor, algo bem interessante é que, inclusive a gente estuda isso muito na psicologia, é que a mulher ela tem uma facilidade maior de integrar. Então, muitas vezes a gente fala na igreja que a mulher ela tem esse tom de dar a harmonia do lar. A mulher é como se fosse a responsável emocional pelo ambiente, né, da casa. E é justamente por essa função que o Senhor nos deu, que nós integramos melhor os saberes, as emoções. E nesse tempo que estamos mais todos em casa, e muita ansiedade, medos, a mulher cristã, ela consegue integrar bem mais. A mulher natural, ela consegue integrar mais as emoções, mas a mulher cristã, ela consegue avançar um pouquinho mais porque ela tem um Deus. E esse Deus Amém. trabalha no organismo dessa mulher, trabalha no corpo, na alma e no espírito. E assim, em tempos de crise, é mais fácil essa mulher cristã, ela testemunhar Cristo e ser mais feliz. Porque ela tem um sustento que não é natural. Esse sustento é espiritual. E esse sustento, por não ser desse mundo, ele deixa a mulher bem mais forte. Porque o nosso Deus é assim. Ele trabalha em todas as nossas estruturas. E na nossa estrutura, aquela que nos liga a Ele, Ele nos fortalece e faz com que o nosso corpo responda a esses estímulos celestes. Porque o nosso Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. E, pastor, algo que eu gostaria também de destacar é uma frase do Billy Graham, que ele diz assim, que eu acho fantástica. Dizia, né, o grande Billy Graham, que deixou um grande legado. Sim.
Se o homem se mostrar fraco no seu relacionamento com Deus, o será também em todas as áreas da vida. E nós vivemos um período no mundo onde as pessoas estão querendo fazer muitas coisas e deixando Deus para o último lado, né? O último caminho sempre é seguir a Cristo, é seguir os valores do reino. E nesse movimento de pandemia, de crise que nós estamos vivendo atualmente, o Senhor tem nos chamado para uma reforma espiritual. É isso que eu gostaria de deixar assim, bem claro para os amados que estão nos escutando. Nós estamos sendo chamados para uma reforma espiritual. As mulheres estão sendo convidadas a serem responsáveis por aquilo que elas foram chamadas. Nós somos responsáveis por algo lindo que o Senhor nos planejou. Esse jeito que nós temos, né, de captar as emoções, a maneira que o Senhor nos criou, que nós temos esse aconchego, que só um colo de mãe sabe dar, só um colo de amiga sabe dar. São nesses períodos de crise que essa maneira que o Senhor nos criou, ela reflete mais ainda, né? Nós estamos assim mais próximos, uns olhando para os outros. E eu acredito que, em nome de Jesus, esse período que estamos vivendo vai frutificar bastante. A maneira que Deus trabalha é muito diferente da nossa. Os valores de Deus, né? A maneira que Deus vê as situações são bem diferentes. E eu acredito que aquilo que a gente nunca chegou ao nosso coração, o Senhor vai fazer também aparecer nesse momento. E que o nosso país, e que as mulheres nesse país, as mulheres cristãs nesse país, possam sentir esse avivamento, essa experiência. Amém. Eu lembro muito, pastor, aquela parte que onde o Senhor fala, né? Que quando for falar com Ele, entra no teu quarto, tranca a tua porta. No secreto. No secreto. Isso. O Senhor, Ele tem um relacionamento com o lar. Ele tem algo fantástico com as famílias, né? A igreja primitiva era nas casas. Tinha um templo, mas era nas casas também. Exatamente. Né? Então, há um papel da família. E o Senhor, Ele tem nos chamado para isso. Reforma espiritual, cuida dos teus. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Vamos cuidar dos nossos. É muito importante esse movimento de compreender aquilo que nós temos passado, mas entender também como Deus quer que nós possamos atuar. Como nós vamos atuar como cristãs. E eu quero convocar as mulheres, né, que estão aqui nos ouvindo a sermos sal e luz nas nossas casas, a sermos mulheres que conheçam a palavra, que leiam a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior manual, é um manual para a nossa vida. É nessa palavra que nós vamos encontrar as melhores palavras, aquilo que vai preencher o teu corpo, tua alma e teu espírito. Não existe poesia melhor do que ler um salmo. Não existe histórias mais lindas do que aquelas do Antigo Testamento, que não ocultam os erros. Os heróis você vê ali desnudados pelos seus pecados também. O Senhor não esconde. Quero convocar as mulheres para realmente passar por um período que possam crescer na fé. Eu vejo tantas pessoas, né, que não conhecem a Jesus e estão aí em tantas lives que quando você vai depois parar para pensar e ver o que foi que a pessoa realmente aprendeu com aquilo, o que foi que realmente contribuiu para a vida daquela pessoa, né? Você passar 2 horas vendo uma pessoa cantando e nós temos a palavra de Deus em livre acesso à internet. Né? Nós temos áudios livros maravilhosos, nós temos tantas ferramentas, com tantas palavras disponíveis, e que nesse momento é tão importante que nós possamos estar se enchendo de um bom conhecimento para que a gente possa frutificar bem. Né? Não adianta a gente estar passando por esse tempo em casa, né, com os nossos, pode ter até muito carinho, muito beijinho, né, pode ter muito DR de casal, mas se você também não estiver crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, fica muito complicado para você alimentar a sua fé. Eu fico, às vezes, preocupada, pastor, porque eu vejo muitas mulheres cristãs
como eu posso dizer, elas gostam muito de música, né? Muitas Sim. músicas, muitos louvores. E eu não estou querendo desmerecer em nenhum momento. É muito importante louvar a Deus. A música é extremamente importante. Sim. O Senhor nos propõe louvores, né? A própria palavra de Deus, nós encontramos vários momentos de adoração. Eu não estou querendo, de nenhuma maneira, desmerecer o louvor e a adoração. Mas nós fomos Sim. chamados para conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender que sem essa palavra no nosso coração, nós não vamos vencer as adversidades da vida. É essa palavra que segura. Muitas pessoas morreram por essa palavra para nós termos acesso. E não é justo que nós aqui no Brasil, homens e mulheres que têm acesso livre à palavra de Deus, estejam desmerecendo essa preciosidade. Então, eu gostaria de convocar aqui as mulheres a gente ter esse momento de louvor, que é extremamente importante, mas também de conhecimento da palavra, de leitura, né? Leitura proveitosa. Nós somos uma geração de mulheres que leem muito, né? Tem mudado muito ao longo da história. A mulher evangélica brasileira, houve uma parte da história que essa mulher não estudava. E nós estamos num movimento Sim. onde a grande parte das mulheres, elas são escolarizadas, principalmente nas grandes capitais. E nós precisamos, pastor, que essas mulheres elas possam se agarrar nos conhecimentos cristãos, para que elas Sim. possam vencer as crises, não só essas que são globais e que podem chegar à nossa casa, mas eu digo aquelas pequenas crises que se instalam quando você está na universidade, quando você está no trabalho, quando você vai assinar um contrato e tem uma cláusula que ela fere a tua fé. Mas se você não estiver com o coração escondido em Deus, se você não estiver preparado com a leitura bíblica, você não vai compreender as artimanhas do inimigo nesse mundo tenebroso. Exatamente. Tudo isso que você ressaltou está basicamente entrelaçado ao que Jesus é. Aquilo que ele representa. Se Jesus para uma mulher é o seu tudo, é aquele a quem ela entrega a sua adoração e o seu louvor, tudo aquilo que ela tem como pequenas partes de complemento na sua vida se compõem a ele, se unem a ele e se transformam numa vida de adoração. Às vezes talvez repetitivo falar isso, mas como você bem colocou, tanto homens como mulheres muitas vezes interpretam errado a perspectiva de louvor. Interpretam errado essa perspectiva do cantar. Cantar, engrandecer ao Senhor é uma parte da minha adoração. É o todo, é o meu falar, é o meu pensar, é o meu agir. Tudo isso coaduna para que a gente entregue a Ele uma vida de fato exemplar. E como você bem colocou, hoje nós estamos vendo muitas mulheres modificando a sua forma de ser. E enquanto isso, eu ainda vejo, claro, uma outra parcela de jovens, de adolescentes e até senhoras que acabam idolatrando dentro dessa cultura, eu até brinco da religião, aspas, crossfit e outras coisas mais, como o Deus da sua vida. Naquela perspectiva, eu só vou ser uma mulher realizada, reconhecida pela sociedade se eu for a mulher do corpo escultural, se eu for a mulher do corpo maravilhoso. Enquanto se esquece que, se o meu referencial é Jesus, é que eu não estou fazendo um apelo ao não cuidar do corpo, estou fazendo aqui um alerta ao exagero, à idolatria da nossa estética. E o entendimento é que a mulher, ela glorifica a Deus no todo, e não em uma área, e não em pegar a estética, em não buscar os aplausos que a sociedade apenas quer. Se a gente fosse pela linha do que a sociedade espera, do corpo escultural, da mulher empoderada, a família já estaria totalmente destruída. Como a gente vê essa perspectiva em vários países, das mulheres serem incentivadas a não terem filhos,
das mulheres serem incentivadas ao aborto nos Estados Unidos em meio a essa pandemia. Olha o que está acontecendo. Supermercados fechados, tudo fechado, mas as clínicas de aborto abertas. Isso é terrível, isso é uma afronta ao Evangelho, e é como você bem colocou, o verdadeiro avivamento que flui da palavra leva mulheres de Deus a orarem, e orarem mesmo para valer, a se posicionarem, a valorizarem a família. Então, todas essas postagens que muitas mulheres de Deus têm feito, todos esses momentos devocionais, e a nossa comunidade aqui em Timon, a gente tem incentivado a partir não só meu, mas do pastor Ramon Torres, da irmã Nívia Gama Torres, da minha esposa Tainá e os demais líderes, a gente ter nas nossas casas esse momento devocional e a enfatizar claramente que a família é a base, porque se a família é a base, eu vou poder demonstrar a partir do meu exemplo que aborto não é o caminho, que empoderamento da mulher é estar submissa ao seu Deus. Empoderamento é submissão ao Senhor. Empoderamento não é submissão, não é ganhar as coisas na força, na marra e dizer eu sou empoderada. Que mulher é essa que é empoderada e descarta uma vida? Que mulher que diz meu corpo e as minhas regras e não respeita o corpo e as regras de um bebê que está na sua barriga? E aí é que está, o verdadeiro empoderamento, ele parte de responsabilidade social, parte de responsabilidade cultural. Empoderamento não parte em mulheres que muitas vezes têm desconfigurado, deturpado a sua imagem estética para tentar responder e serem aceitas num determinado círculo universitário, e nem precisa nem eu dizer que infelizmente, as nossas universidades federais se tornaram um antro de doutrinação. E aí eu não vou nem entrar no mérito em si do que é, porque nós já sabemos, mas o que eu levo é a reflexão, é ao pensar. Uma sociedade cristã realmente não é aquela que somente canta, mas é aquela que encanta. E encanta segundo aquilo que exala do Senhor. O que Atos 2, lá do verso 42 ao 47 destaca, é que aquela igreja ela ganhou a simpatia das pessoas. Ela ganhou a simpatia das pessoas com a sua forma de ser, com a sua forma de viver o Evangelho. E me alegra muito ver você, Cíntia, sendo essa voz de Deus aí em Fortaleza, sendo essa voz de Deus também no Piauí, e sendo essa mãe que se doa aos seus filhos e que tem levado mulheres a se sentirem inspiradas. Eu não tenho dúvida que essa noite muitas mulheres vão sair dessa live com o coração ardendo e querendo entregar a Deus uma vida ainda melhor. De, ao terminar essa live, orarem com seus maridos, chamarem os seus filhos, conversarem sobre o Senhor e dizer, a partir de hoje nós vamos tentar ser uma família melhor, dando um passo de cada vez. E nós precisamos, enquanto nação brasileira, mudar os rumos do nosso país, nos posicionando. Mas se posicionar não é somente falar, mas é principalmente viver. E isso é claro a partir daquilo. O conhecimento que eu adquiro é um conhecimento que eu vou colocando em prática. E hoje nós temos aí, você vai entrar, temos no Instagram muitas mulheres capacitadas que estão nesse momento compartilhando também a palavra de Deus e outros conhecimentos. Temos no Facebook, temos nas nossas rodas de amizade, ou seja, chegou o tempo da mulher perceber, dentro da minha roda de amizade de mulheres, as mulheres que estão ao meu redor, elas me influenciam positivamente ou negativamente? O legado que elas estão me levando a construir é um legado de edificação espiritual ou de destruição do meu lar? Porque, às vezes, a gente pode ter amigas do nosso lado que querem e vão passando para a gente apenas um conhecimento e uma influência que é negativa, que faz com que a minha vida devocional caia, que faz com que o meu relacionamento com meu esposo se destrua, que faz com que a minha vida espiritual não esteja mais tão legal.
Mas tem mulheres que vão estar ao redor, que vão orar por você, que vão incentivar você a ter um relacionamento melhor com seu marido, que vão incentivar você a ter um tempo de qualidade com seus filhos. E eu acho que é isso, é a gente aumentar o nosso leque de amizades espirituais verdadeiras. Porque a mulher, ela tem o seu papel. E o seu papel é claro, é de influenciar para o bem, é de ser uma auxiliadora idônea para o seu esposo e dela, na sua casa, no seu bairro, modificar a realidade daqueles que estão ao redor. É tão lindo quando alguém olha para você e diz: a sua vida me inspirou a ser alguém melhor. A sua vida me inspirou a ser uma mulher cristã diferente. E somente uma mulher cristã diferente é que num tempo desse ela vai modificar, ela vai transformar a sociedade a partir daquilo que ela é. E vai gerar, agregar valor cada vez mais. Verdade, pastor. Muitos desafios, né, para o cristão, né? Nós vivemos nesse mundo que a cada dia nos aperta mais, né? Quem diria que nós estaremos vivendo, né, em pleno 2020, as igrejas fechadas, né, quase todas, né? Muitas coisas ainda nos aguardam. E é muito importante, pastor, que a gente possa realmente fazer uma reforma nesse momento, né, da nossa Sim, espiritualidade, pedir a Deus que faça essa reforma, porque muitas coisas ainda estão por vir, né? sim, E nós precisamos ser fortes e precisamos entender, né, que ser igreja, ser cristão, é onde você estiver e que esse Deus, né, possa estar nos dando força, nos capacitando, nos usando como mulher, como cristã. No início, para quem ainda não entrou já no finalzinho da live, a gente estava falando que essa mulher cristã, ela é diferente da outra mulher porque ela tem uma visão espiritual. As ações dela não se limitam à dimensão terrena. A mulher cristã, ela pensa no alto. E muitas vezes essa mulher ela não é compreendida. Porque quando ela lê um texto, às vezes até acadêmico, ela percebe, não, isso aqui tá ferindo, isso aqui tá ferindo a ordem, né? Tá ferindo a minha ordem espiritual, está ferindo bases da sociedade ocidental, e muitas vezes a pessoa não percebeu. E essa mulher cristã, com esse olhar dado pelo Espírito Santo de Deus, ela consegue ver as adversidades que possam vir até a surgir mais na frente, porque ela está vendo o desenrolar da história. E os desafios são muito grandes, são enormes para o cristão, mas nenhum deles nós carregamos sozinho. Né? Esses desafios para a gente são carregados pelo nosso Deus. Ele tem nos falado, através da sua palavra, que o amém, fardo é suave. Ele tem carregado por nós. E é Ele que tem nos amém, dado força. Né? Nós estamos em pé porque Ele tem nos sustentado. E essa força não é nossa, é dele. Então, muitas vezes, né, a gente vê a grande parcela da população com tantos transtornos, mas nós entendemos o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão sim, distantes de Deus. E nesse momento de crise, é ideal para o cristão testemunhar. Testemunhar que a fé dele faz com que ele possa suportar tantas adversidades. Pastor, aqui em Fortaleza, como também no Piauí, eu sempre gostei da capelania hospitalar. É você ir ao hospital e poder levar uma porção da palavra, ou ser apenas um ouvido ali para aquele que está aflito. E o que eu tenho percebido, sim, pastor, é que quando você está lá no hospital, lá naquele leito, né, muitas vezes o que a pessoa quer mesmo é ouvir de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu me lembro que eu passei por uma experiência que eu fui evangelizar, né? E a pessoa já era cristã. E aí eu sim, falei o plano da salvação. E ela disse, na hora de aceitar Jesus, ela falou, olha, porque eu precisava ouvir essa palavra. Eu já sou crente, eu já sou cristão, mas eu precisava ouvir.
Então, muitas vezes, pastor, nós temos acesso à palavra de Deus tão pertinho da gente e a gente não valoriza. Verdade. E aí, quando você está lá naquele leito do hospital, você vai perceber o quanto aquela palavra é importante. E em tempos de crise, independente de qual crise seja, financeira, emocional, crises globais, né? Tanta coisa pode surgir ainda nesse mundo, mas nós precisamos compreender que se nós não valorizamos, né? Se a gente não valorizar as coisas importantes, aquelas coisas básicas, para que nós possamos estar fortes, nós não vamos conseguir vencer as adversidades. Porque esse fardo, como eu falei anteriormente, ele é carregado por Deus, é Deus que sustenta. Mas se você não está do lado de Deus, né? Porque existe muito cristão nominal, né? E você fala que é cristão, mas não é. Então, na hora da adversidade, ele fica louco. Por quê? Porque ele não teve a bagagem, ele não teve a experiência com Cristo. E essa experiência, que ela é dia após dia, é que faz com que no momento de crise, esse cristão possa ver a sua fé frutificar. A fé cristã, ela é muito fácil ser falada. É muito bonito se falar em cristianismo, mas viver o cristianismo, ser um cristão nessa sociedade é complicado. Exatamente. Muitas vezes você é perseguido. E é por isso que é muito importante a comunidade cristã, as pessoas estarem próximas, porque quando você está próximo, né, eu acredito muito quando falam daquela questão da fogueirinha, né, e faz aquela alusão que quando você tirar, né, aquela brasinha é mais fácil de apagar, né, longe da fogueira, né, porque quando você está próximo do seu irmão e você confessa o seu pecado, e a Bíblia fala confessai os pecados uns aos outros para que sareis. É muito poderoso isso, para que sareis. Né? É cura, né? É cura. Então, quando você está ao lado de alguém que você tem essa vivência de poder compartilhar os erros, os acertos e louvar a Deus juntos, isso é muito poderoso. Isso é muito maravilhoso. E a gente precisa, pastor, nesse movimento de estar em casa, compreender a importância de congregar. Então, não é porque eu estou em casa nesse momento que eu não vou estar articulada com a minha igreja, que eu não vou estar articulada com meus irmãos. E também eu não posso deixar que esse movimento de estar em casa, quando todos retornarem para as suas atividades, não nasça uma multidão de desigrejados, de pessoas que agora vão assistir só o culto pela internet, que estava tudo maravilhoso, né? E não é assim. Não é assim. A gente precisa compreender o nosso papel aí durante esse período de crise. E nós, mulheres, assim, que temos esse chamado por Deus, né? Que, como eu falei no início da live, ainda para quem não chegou agora, no finalzinho, né? Que a maior notícia do mundo, que Jesus ressuscitou, foi para nós mulheres. Amém. Então, o Senhor nos deixou com essa mensagem, né? Nós mulheres, fomos escolhidas durante o ministério de Jesus para estarmos do lado dele. Né? Quando ele disse para a mulher, vai e não peques mais, ele não disse, vai só. Ele estaria com aquela mulher. Ele não abandonou aquela mulher. O Senhor, ele tem chamado as mulheres para um relacionamento e para entender que é através dele, é nele que nós vamos encontrar todas as potencialidades da criação do sexo feminino. É o Senhor que tem nos chamado ao longo da história. Foi o Senhor Jesus que disse que as mulheres podiam receber até a melhor notícia. Amém. Estamos aqui com 19 segundos para encerrar o Instagram. Eu queria agradecer, Cíntia, a você. Eu acho que não vai dar tempo para me encerrar já eu volto, mas eu queria te agradecer em nome de Jesus. Vou voltar para terminar os agradecimentos. Não é justo que eu encerre assim. Só um segundinho, pessoal. Aguarde.